meninos! Seus lindinhos! Eu estou aqui hoje com uma história que... Sério, vocês não vão acreditar. Sabe quando a gente acha que a vida tá tranquila, normalzinha, e do nada acontece um acidente tão bizarro que parece até coisa inventada? Pois é. Esse caso que eu vou contar agora começou com um menino chamado Gustavo. Ele é aquele tipo de garoto que sempre tá rindo, sempre brincando, nunca leva nada a sério. Até que um dia, na escola, ele viveu um dos momentos mais assustadores da vida dele. E tudo isso só porque ele queria ir no banheiro. Parece engraçado, né? Mas espera que fica cada vez mais tenso. Era um dia comum. Todo mundo no recreio, correndo, rindo, jogando bola. E Gustavo, claro, comendo um lanche gigante que ele tinha levado escondido. Só que depois de tanto comer, ele começou a sentir uma dorzinha estranha na barriga. Aquela que você sabe que só se resolve indo rápido pro banheiro. Ele tentou disfarçar, mas não deu. Correu pro prédio vazio da escola e entrou direto no banheiro que ficava sempre no fim do corredor. Aquele que ninguém gostava de usar porque as luzes piscavam. Até aí, tudo certo. Só que ele não sabia que aquele seria o começo de um acidente que ia virar lenda. Ele entrou, escolheu a última cabine e se trancou. Só que quando levantou a tampa do vaso, escutou um barulho, tipo um chiado, vindo lá de dentro. No começo, pensou que fosse só o cano entupido. Normal, de banheiro velho. Mas o barulho ficou mais forte, como se algo estivesse vivo ali. Gustavo ficou olhando fixo, com a respiração presa, e então ele viu. Não era água se mexendo, não era sujeira, era uma coisa enrolada, grossa, escura. Uma cobra enorme, com olhos que refletiam a luz fraca da lâmpada. Vocês conseguem imaginar? Ele estava sozinho, trancado, sem saber se gritava ou se saía correndo. Só que, em vez de atacar, a cobra ficou parada, encarando. Gustavo disse que parecia que ela estava esperando, como se estivesse guardando um segredo. Ele tentou dar descarga e o barulho da água só fez o bicho se agitar mais, batendo contra a porcelana, fazendo um som horrível que ecoava pelo banheiro inteiro. Foi aí que a lâmpada piscou mais forte e quase apagou. E juro, ele ouviu o próprio nome sendo sussurrado. Gustavo. Não tinha ninguém lá, mas o eco enchia cada canto daquele banheiro. O coração dele disparou, mas ao mesmo tempo, ele não queria sair correndo porque ia ser zoado pelos amigos. O menino que fugiu do banheiro com medo, então ele fechou os olhos, rezou, contou até 3 e abriu de novo. Só que, quando olhou, a cobra tinha sumido. Nada, absolutamente nada, dentro do vaso, como se nunca tivesse estado lá. O banheiro ficou em silêncio, a luz parou de piscar e parecia até que tudo tinha sido imaginação. Mas Gustavo jurou que não era. Ele saiu correndo da cabine e desde esse dia, ninguém mais quis usar aquele banheiro da escola. Eu avisei que essa história não tinha acabado, né? Porque olha, o que aconteceu com o Gustavo naquele banheiro foi só o começo de uma lenda que cresceu tanto que até os professores começaram a comentar. Depois do dia em que ele viu aquela cobra misteriosa, ninguém mais teve coragem de usar a última cabine. Mas vocês acham que parou por aí? Não mesmo. O acidente, que parecia só uma cena estranha, virou quase uma maldição dentro da escola. Dias depois, um amigo do Gustavo chamado Pedro decidiu que ia provar que tudo aquilo era só invenção. Sabe aquele tipo de colega que adora pagar de corajoso? Pois é, ele entrou no banheiro rindo, dizendo que ia gravar no celular para mostrar para todo mundo que não existia cobra nenhuma. E adivinha? Ele entrou, ligou a lanterna, abriu a tampa do vaso e nada. Tudo limpo. Só que quando ele olhou no celular, a gravação tinha pego um vulto escuro dentro da água. Não dava para ver direito, mas parecia uma sombra que se mexia, como se estivesse subindo. Pedro saiu branco de lá, jurando que tinha sentido algo gelado passando pelo pé dele. A partir desse dia, começaram os boatos. Alguns diziam que a cobra era real, que tinha vindo dos encanamentos antigos da escola. Outros diziam que era um espírito preso ali.
esperando alguém corajoso o bastante para liberar. E claro, tinha aqueles que achavam que era só uma pegadinha de mau gosto. Mas Gustavo não tinha dúvidas. Ele sabia o que tinha visto, e a cada vez que contava, mais gente acreditava nele. Uma semana depois, no meio da aula, aconteceu outro acidente. O banheiro ficou interditado porque a descarga da última cabine começou a funcionar sozinha, como se tivesse alguém lá dentro. E o mais estranho é que a água do vaso começou a sair meio avermelhada, com um cheiro horrível, deixando todo mundo em choque. O zelador disse que era ferrugem nos canos, mas ninguém acreditou. Gustavo, só de ouvir, ficou arrepiado da cabeça aos pés. E, gente, vocês acreditam que até a diretora entrou na história? Ela mandou fechar o banheiro e ninguém mais podia usar. Mas isso só deixou os alunos ainda mais curiosos. A escola inteira começou a chamar aquele lugar de a cabine proibida. E todo mundo jurava que à noite se ouvia barulho de algo rastejando lá dentro. Era como se o acidente tivesse se transformado numa lenda urbana viva. Gustavo, claro, nunca mais esqueceu. Ele dizia que cada vez que passava perto do corredor, sentia como se alguém estivesse observando ele. Um frio na barriga, um silêncio pesado. E aquele chiado, o mesmo que ele tinha ouvido no dia do acidente. Alguns amigos juravam que viram escamas brilhando no chão, como se a cobra tivesse saído do vaso e estivesse andando pela escola. E eu sei que vocês estão pensando, será que isso tudo foi real mesmo? Ou era só invenção de adolescente? Mas a parte mais assustadora vem agora, porque dizem que uma vez, no meio da noite, o zelador foi chamado às pressas, porque o alarme da escola tinha disparado. Quando ele entrou no corredor do banheiro, as luzes estavam todas piscando e a porta da última cabine batia sozinha. Ele abriu e, segundo ele, a água do vaso estava transbordando e tinha uma marca enorme de algo enrolado no chão. Até hoje ninguém sabe a verdade, mas o acidente do vaso da cobra continua vivo nas conversas de quem estudou naquela escola. Tem gente que nunca acreditou, mas tem também quem garante que sentiu algo estranho sempre que passava por lá. Gustavo, ele nunca mais foi o mesmo. Ele fala pouco sobre aquilo. Mas quando alguém insiste, ele só solta um sorriso nervoso e muda de assunto. E, belinhos, eu quero saber de vocês. Teriam coragem de entrar nesse banheiro depois de tudo isso? Porque eu, sinceramente, nunca nem passaria pela porta. Depois de tudo que rolou, a escola inteira já sabia do vaso da cobra. A diretora tinha fechado o banheiro. O zelador jurava que tinha visto marcas estranhas no chão. E o Gustavo vivia com aquele olhar perdido, como se estivesse carregando um segredo que não queria contar para ninguém. Mas vocês sabem como é adolescente. Quanto mais proibido, mais curioso a gente fica. Então, um grupo de amigos resolveu que ia entrar escondido naquela cabine para provar, de uma vez por todas, se a história era verdade. Eles combinaram de ir à noite, quando a escola ficava vazia. Subiram pela janela do corredor e entraram em silêncio, só com a luz do celular. O banheiro estava gelado, diferente de todo o resto do prédio, como se fosse outro lugar. Quando chegaram na última cabine, todo mundo ficou nervoso, mas um dos meninos empurrou a porta de repente. E nada. Vaso normal, chão limpo. Eles riram, começaram a zoar, dizendo que Gustavo era medroso, que aquilo tudo não passava de imaginação. Só que, quando um deles levantou a tampa do vaso, lá estava de novo o barulho, o chiado, o mesmo que Gustavo tinha descrito meses atrás. O ar ficou pesado, os celulares começaram a travar e a lanterna piscava como se tivesse interferência. De repente, um vulto verde subiu da água e tomou a forma de uma cobra enorme, com olhos amarelos que refletiam a luz. Mas não era só uma cobra. Eles juram que tinha algo humano naquele olhar, como se fosse um espírito preso no corpo de um animal. Todos saíram correndo, gritando, mas quando olharam para trás, só Gustavo tinha ficado parado, encarando aquilo. Era como se a criatura estivesse chamando só por ele. Ele disse que sentiu uma voz dentro da cabeça, uma voz calma,
quase hipnótica, dizendo: "Você me viu primeiro, agora é com você." A cobra mergulhou de volta no vaso e desapareceu, deixando apenas o banheiro em silêncio. Os amigos puxaram Gustavo para fora, mas ele não conseguia falar nada. Só olhava para o chão com aquele mesmo sorriso nervoso de sempre. Depois daquela noite, ninguém nunca mais conseguiu entrar naquele banheiro. Foi selado de vez, com cadeado, e até hoje permanece fechado. E o mais estranho? No outro dia, escamas pequenas foram encontradas no corredor, brilhando, como se alguém tivesse deixado um rastro. Alguns acreditam que a criatura ainda está lá, esperando. Outros dizem que Gustavo, de alguma forma, ficou marcado por aquele encontro e que por isso nunca mais foi o mesmo. Ele passou a evitar falar sobre o assunto, mas sempre que alguém pergunta, ele só responde: "Vocês não querem saber a verdade." Mas Belinho Su, o que vocês acharam dessa história? Comente embaixo e se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, pois assim me ajuda um montão. E também, eu estou pensando em fazer um sorteio de Robux para vocês em comemoração de 15 mil inscritos. Vocês querem? Beijinhos, belinhas! Amo vocês muito. Muito.